E, nesta altura, já estamos com condições para receber mais um convidado, o 30 Minutos com. Desta vez, o nome artístico é MG Warrior, e ele aceitou o nosso convite para nos vir falar e explicar o que é isso da MG Warrior. Mas aquilo que eu pedi ao Manel Guerreiro, para já, e mandando um abraço diretamente para Igrejinha, ainda é Igrejinha, Manel? Ainda, sim. Um abraço para ti também e quero dar os parabéns e continua com estes 30 minutos que está a ser muito, muito giro. Enquanto houver pagamentos, isto vai continuar. A partir do momento que cortem os vencimentos, pronto, aí já temos que falar de outra forma. Acho que tens que te juntar com o Alface. E fazer aí uma pressão ao Espírito Santo. Só tem que ir para layoff, pronto, já percebi. Muito bem. Só isso. Manel, vamos voltar atrás no tempo, vamos perceber onde é que um miúdo de nome Manel Guerreiro se lembrou de, no caso concreto, aparecer na rádio e fazer programas de rádio. O que é que tu fazias antes disso, da tua experiência na Rádio Jovem, ligada à comunicação? Vamos começar por aí. É assim, o bichinho da rádio em mim começou há muitos anos. Eu lembro-me de, em miúdo, fazer, curiosamente, uma coisa que depois na rádio nunca cheguei a fazer, que era gravar para um gravadorzinho daqueles pequenos, noticiários, assim, coisas monstruosas, acidentes com muitos mortos, assim, uma coisa muito grave, muito espalhafatosa. Curiosamente, depois, mais tarde, já a sério, foi notícias, foi coisa que nunca fiz. A rádio, enquanto ouvinte, teve sempre no meu imaginário, mesmo ouvinte, aos voyeurs, e eu, se calhar, era um audier, que eu gostava era de ouvir. O Saragossa falava outro dia em ouvir a qualidade do FM, e tinha feito aquelas antenas para ouvir o FM com melhor qualidade. Eu era quanto mais longe, melhor. Ondas curtas, ondas médias, coisas muito longe. Mais tarde, e por causa disso, inclusive, construí emissores pequeninos, e depois, mais tarde, dediquei-me ao CB, não ao Rádio Amador, mas à Banda do Cidadão. Tive vários rádios desses, comunicava com o pessoal de muito lado, portanto, o rádio apareceu mais ou menos assim, a ouvir muito, principalmente ouvir. O meu interesse era mesmo ouvir, ainda hoje gosto de ouvir as estações de rádio amador, coisas desse género, só por prazer de ouvir. A rádio que nós estamos a falar, essa apareceu um bocado por acaso. A minha tia conhecia uma rapariga que fazia programa na Jovem, Graciete Cruz, salvo erro, e um dia ela foi falar com ela lá à rádio, e eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio, ela estava lá sozinha, e eu achei aquilo engraçado. E ela percebeu que eu estava a gostar do que estava a ver e perguntou: tu ainda queres experimentar vir fazer rádio? Nunca fizeste rádio? Não, mas se calhar também não tenho assim grande interesse. Mas pronto, a coisa ficou assim e ela disse: mas olha, apresenta uma proposta, se estiveres interessado, porque eles agora aqui estão a pedir. E onde é que, em que parte de rádio é que estávamos? Isto é, em que instalações? No Pátio Salema? Tinham-se mudado há muitíssimo pouco tempo para o Pátio do Salema, portanto ainda estava a coisa assim um bocado em obras, e eu fui para casa a pensar naquilo. E de facto aquilo ficou a matutar, voltei a perguntar o que é que era preciso, deram uma ficha para preencher para fazer a apresentação de um programa, de um projeto de programa, só que sozinho não podia. Então pedi ajuda a um outro rapaz, amigo, e entre os dois fizemos então um projeto que fomos apresentar. Depois disseram-nos que precisávamos de uma terceira pessoa para fazer a técnica, tivemos que ir arranjar mais alguém para fazer a técnica, mas pronto, apresentámos o projeto, chamava-se Claquete. Falava sobre cinema, essencialmente sobre vídeo. Foi na altura em que os vídeos estavam no boom, e então nós fomos a todos os videoclubes da cidade para que nos dessem os filmes mais alugados, e fazer um top dos filmes mais vistos na cidade. Falávamos sobre novas edições de filmes, a música era essencialmente bandas sonoras. Depois, mais tarde, a Sandra Neves copiou, não sei porquê, mas pronto, isso é um assunto dela. E pronto, apresentámos o projeto, fomos fazer o teste de voz. Hoje seria um casting, uma coisa mais fina. Fizemos o teste de voz
penso que foi o Norberto ou o Saragossa, sinceramente não me lembro. Outra vez o Saragossa. O Saragossa está Outra sempre em vez, tudo. o Saragossa está em todas. O Saragossa estava em todas. Fizemos Rádio Saragossa, em vez de ser Rádio Jovem, devia ser Rádio Saragossa. Ele estava em todas. Fizemos então o dito teste de voz, apresentámos o projeto. Ao fim de umas semanas fomos contactados que tínhamos sido aprovados para ir para a frente com o projeto e começou assim. Muito bem. E o que fazias nessa altura? Davas voz ao teu colega, ao teu trabalho de investigação, ou como é que era? Fazíamos os dois a emissão. O trabalho era todo feito em conjunto, principalmente por os dois. Depois o terceiro elemento, o técnico, que era o Paulo Neves, foi-nos ajudando também, mas ele era essencialmente a parte técnica. Eu e o Carlos Domingos íamos aos videoclubes, recolhíamos informação dos jornais, da televisão e construíamos os dois o programa, fazíamos o programa os dois ao mesmo tempo, não mais um que outro. Entras pela rádio, já não consegues sair, isto é, depois mudam-se de claquete, a partir daí outros projetos e às tantas aí sim aparece o MG Warrior, ou foi já no final? O MG Warrior foi já com a internet, com o surgimento da internet. Era o nome de guerra na internet, não tinha bem a ver com a rádio. Com os canais do Mirk, por exemplo? Que és da geração do Mirk. Sim, mas nem foi por aí, foi porque precisava ter um aliás para me identificar e achei graça a esse e ficou até hoje, ainda hoje todos os mails e tudo o que tem a ver com a internet da minha parte, MG Warrior para diante. AKA, ok. Also known as, ok. Desculpa, Exatamente. A claquete começou por ser só à sexta-feira, no período das 11 ao meio-dia, passou para quinta-feira também das 11 ao meio-dia, portanto já tínhamos 2 dias. Os colegas que faziam... Agora é aquele momento em que ficamos aqui a encher chouriços, porque naturalmente a internet, no caso concreto, ok, já estás de volta. Estava a pôr aqui chouriços, estava a encher chouriços. Estava-te a dizer que a claquete começou por ser só à sexta-feira das 11 ao meio-dia, estendeu-se para a quinta-feira também das 11 ao meio-dia e depois os outros colegas que faziam esse período das 11 ao meio-dia, segunda, terça e quarta, já não sei porquê, deixaram de fazer, começaram a fazer, penso, coisas ao fim de semana e, entretanto, também deixei de ter a companhia do Carlos Domingos, passei a fazer eu das 11 ao meio-dia todos os dias e pronto. E depois era ir para a rádio às 8 da manhã e sair de lá às 6, 7 da tarde, vivia literalmente na rádio, sempre à espera que alguém falhasse para poder ir tapar um buraco e fazer uma horinha de programa. Oh, Manel, mas no meio de tudo isso, tinhas alguma profissão ou era naquela altura em que todos nós temos sempre a mesma profissão, estudante? Exatamente, era essa, até porque eu estava a estudar à noite, portanto tinha o dia todo livre. Isso custou-me depois também 1 ano, mas pronto, isso são águas passadas. Muito bem. A rádio começou-me então a absorver muito e pronto, e a escola, apesar de ser à noite e de ainda assim conseguir ir, mas pronto, houve 1 ano que, pronto, paciência. De aprendizagem, muito bem. Sim, no meio de tudo isso, mudas de tema ou continuaste sempre com a tua paixão pelo cinema e pelos tops de venda vídeo ou começaste a encarar aqui outro tipo de programas? Mudei um bocado, portanto que essa claquete depois no final do ano terminou, quando as rádios fecharam eu já estava a fazer várias horas, essencialmente esse horário das 11 ao meio-dia, mas também se fosse para começar às 10 ou fazer durante a tarde, estava disponível para tudo. Mais tarde, quando ela depois voltou já legalizada, comecei a fazer manhãs que de facto dava-me mais gozo fazer as manhãs. A interação com os ouvintes, fazer muitos passatempos, discos pedidos, isso acho que o prime time para mim era mesmo as manhãs. Há algum truque específico para os discos pedidos? Isso é aquela, não, esta música não temos e em off desliga-se a chamada, olha, deixei de ouvir, explica-nos lá um truque para as coisas resultarem nos discos pedidos. É assim, aqueles que eram mais pedidos, se calhar 90% dos que eram pedidos, nós tínhamos ali, o alinhamento as pessoas também eram muitas as mesmas, portanto, aquilo não variava muito. Havia sempre, desculpa lá interromper o teu raciocínio, havia sempre alguém que ligava das Alcáçovas, não era? Ou
ou é impressão minha? O Jorge Sim Bento. Isso. Bento. Exatamente. E mais aqueles pessoas, nomes mais míticos. Pessoas. Exatamente, sim, mas ele era um cliente assíduo. Mas como estavas a perguntar, se não houvesse essa música, bem, a gente sugeria outra. E normalmente a pessoa aceitava e não havia problema por aí. Muito bem. No meio de tudo isso, além dos teus programas, eis que surge a internet com toda a sua potência, tu, entretanto, dedicas-te também a tentar, a nível de internet, fazer algo mais. Foi um novo mundo que tu te adaptaste rapidamente e pudeste levar a experiência que tinhas de rádio para a internet, ou eram mundos completamente distintos e eram um complemento para a tua distração? Um do outro. Eram coisas distintas. Eu depois, mais tarde, depois de ter saído da rádio, voltei uns anos mais tarde a fazer uma rubrica de internet. Era só mesmo essa rubrica. Já não me lembro do nome, sinceramente não me lembro do nome, mas destacava um site por dia. Era gravado e durante a semana gravava os 5 episódios, chamemos-lhe assim, dessa semana, e depois iam passando ao longo do dia. Penso que passavam até mais do que uma vez por dia, que era uma coisinha curtinha, era 1 minuto a chamar a atenção para um determinado site, variadíssimas coisas, umas de utilidade, outras só de curiosidades, por aí. Portanto, a internet associada à rádio só tem mesmo para mim essa parte desse apontamento de chamar a atenção a um determinado site, uma coisa assim. Não a trabalhar já. Quando eu saí da rádio, a internet ainda estava a dar os primeiros passos, ainda não havia assim muita coisa. Muito bem. Manel, quando falamos de rádio jovem, que nomes é que te vêm à cabeça? De quem é que são aquelas pessoas que tu não esqueces mais para toda a tua vida? Olha, para não ferir suscetibilidades, não vou dizer ninguém, mas são muitos, eles sabem quem são. Há muitos, mas não vou chamar ninguém especial. Aqueles que São vêm à mesmo cabeça, é mais por aqueles nomes que se fixa, às vezes até seja um nome fácil de decorar. Gonçalo Cabral, assim, um nome assim qualquer desses que vem à cabeça. Por exemplo, sim, por exemplo. Não, mas são muitos e estão todos no coração. Estão todos no coração. Muito bem. A nível de ordenados, voltamos a falar sobre o mesmo. Nunca tiveste problemas de retroativos em atraso, não? Não tive problemas de retroativos, mas falando agora mais a sério, o motivo que me levou essencialmente a sair da rádio foi mesmo os meses não terem 30 dias, mas terem 40, 45, 50, alguns já iam em 60 dias. Atendendo a que eu já tinha uma família mais ou menos constituída, já tinha casa, dava-me jeito que os meses tivessem mesmo os 30 dias. Foi numa altura complicada da rádio, muita da gente que lá estava já recebia nessa altura, mas essencialmente era se calhar para os cigarros, para as cervejas. Portanto, se recebessem num dia, se recebessem mais tarde, uns dias, se calhar não fazia grande diferença. Para mim já tinha algum peso. E foi esse o grande motivo que me levou a sair. Mas pronto, são águas passadas e depois voltei mais tarde já. Exatamente. Depois voltei mais tarde já numa situação pro bono sem problema nenhum. E quando sais da Rádio Jovem, vais para alguma outra rádio ou por completo só Rádio Jovem, RJ? É assim, durante o tempo em que estive na rádio, tive uma saída precária para a então Rádio Meridional. Estive lá 2 semanas, já não me lembro porque é que saí, sinceramente não me lembro porque é que saí. Sei que estive lá 2 semanas, mas não. Tive que voltar porque aquilo... não é que o nosso trabalho na Jovem não fosse sério, nós fazíamos tudo com seriedade, mas ali era tudo muito fato e gravata, tudo muito snob, assim, não era aquele ambiente que eu estava habituado. E então estive lá 2 semanas e tive que voltar. Também o pessoal não é que me tivessem tratado mal, longe disso, mas era o pessoal mais velho, muito mais sério, sem aquele espírito de rádio jovem. Exatamente. Quem passou por lá sabe o que é. Quando saí, nessa altura, não foi já para a rádio, e já só voltei mais tarde fazer essa publicidade e coisas assim muito pontuais. Rádio, nunca mais. Manel, e episódios daqueles que ficam para contar aos teus netos? Tens alguns, como o Denner? Nunca mais vou esquecer os episódios dele, com aquele ar da sua graça que ele de facto andou a distribuir.
Tenho um muito engraçado, não foi no ar. No ar temos aqueles do costume de microfones abertos e serem coisas que não se devem, mas tenho um muito engraçado. Eu fazia às manhãs e durante a noite, quem passava lá à noite era o Paulo Barreto. O Paulo Barreto, que é o supra-sumo para fazer partidas. Nesse dia de manhã, quando vou sair de casa, percebo-me que não há emissão. Não, a emissão está off. Pensei, bom, alguma avaria, alguma coisa. Vou para cima, estaciono lá em frente ao portão, e o portão das duas, uma ou estava mesmo fechado ou estava completamente aberto, e o Paulo Barreto andaria ali já por fora. Naquele dia estava meio aberto. Estranhei. Entro, na outra porta a mesma coisa, a porta estava entreaberta. Vou entrando devagarinho e começo a ver cadeiras espalhadas por o chão, discos espalhados pelo chão, a emissão estava em baixo e estava a rodar um disco já com a agulha no fim. Pronto, da ideia que o disco correu até ao fim. E vejo debaixo da mesa do estúdio o Paulo Barreto deitado. Bom, aproximo-me dele e com o pé vou tentar tocar-lhe e digo... A ver se está morto. A ver se está morto. Naquele momento ele prega um pulo e um grito ao mesmo tempo que eu digo-te, não morri de ataque cardíaco nesse dia, já não devo morrer. Portanto, ele sem querer baixou o master da emissão, ficou sem emissão, mas não se apercebeu. Então o que é que vamos fazer? Vamos pregar uma partida ao Manel, que faz de conta que a rádio foi assaltada e eu estou aqui caído. Pronto, e então esta foi assim um susto que ele me pregou, mas um senhor susto. Portanto, teve que levar uns calduchos para não se brincar com estas coisas. Foi assim, se calhar, o episódio mais caricato que tive, não no ar, mas no contexto de rádio. Muito bem. Manel, também para não tomar muito mais do teu tempo, perguntava-te, e porque essa pergunta é habitual e usuária de ser feita, voltando a ver rádio, seja na internet ou que seja num projeto de rádio, tu és rapaz, apesar da tua idade e de seres mais novo que eu, estás com vontade de poder apostar numa coisa dessas? Gostavas do espírito de rádio? Eu gosto muito do espírito de rádio. Hoje em dia, desde que apesar de gostar de computadores, e aliás a minha profissão tem a ver com computadores, trabalho com computadores o dia inteiro, não sei se a rádio tem muito a ganhar com o facto de já não se alinhar um disco, não se fazer uma pré-escuta, ser tudo mecanizado com playlists e coisas do género. Se fosse uma emissão à antiga com pré-escutas, alinhar discos... Vinil? Talvez vinil, mas pronto, até nem ia para o vinil, mesmo com o CD. Dizia-te que sim na hora. Com computador, digo que sim também. Está bem, está bem. Manel, a última questão aqui que eu tenho para ti, porque esse desafio já o lancei na página e tive vários likes, não era aquilo que eu pretendia, mas pronto, depois lá tive que explicar. O jantar. Sim, não era o objetivo de like. Qualquer dia me serve. É marcar o dia, qualquer um deles me serve. Espero não ter nada no que for marcado, mas naquele que for, salvo um contratempo muito grande, estou lá para rever o pessoal, que há pessoal que não vejo já há muito tempo. Mas és rapaz para me ajudar na publicidade em que pedimos a opinião de quem está a ouvir, a ver-te e a ouvir-te, que vá lá dar a opinião para termos uma ideia qual é a ideia e a vontade das pessoas, não é? É isso, escolham um dos dias e apareçam depois, não é só pôr lá a marcar a cruzinha no dia que querem e depois não aparecerem, como a gente sabe que às vezes acontece. Muito porque bem. A Sara já teve essa experiência mais do que uma vez, combina-se, quando estamos assim a um mês e para trás, vai muita gente e depois à medida que se vai aproximando a data, uns vão desistindo e outros por isso simplesmente não aparecem. Portanto, façam o favor de marcar o dia e aparecer. Muito bem. Tu, para terminar, que estás na Câmara Municipal de Évora, posso fazer essa publicidade? Sim. Eles não te vão pagar mais por isso, mas podes fazer, sim. Pois, podem-me penalizar na conta da água ou qualquer coisa parecida. Manel, pode ser. Agradecer a tua simpatia, a tua disponibilidade, apesar de todos os nossos tempos, podemos dizer, ocupados, mas ainda bem que arranjaste um bocadinho para partilhar com todos nós esse espírito RJ. Desejo que continues a ser assim e que de um momento para o outro, quando surgir a convocatória para avançarmos para a Rádio Jovem do século XXI ou XXII, que estejas disponível como estás agora. Presente. E se for sem precisar de retroativos, com as coisas todas em dia, então aí, podes contar comigo a 100%. Fantástico. Manel, um grande abraço, bom fim de semana também e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Gonçalo, e continua. Um abraço e beijinhos às meninas que estiverem a ouvir esta emissão. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e local onde estiver a ouvir. Exatamente. Fantástico, muito bem. Um Grande abraço, abraço, Gonçalo. Manela. Obrigado também. Obrigado. Obrigado.